A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque, no habitual percurso anual pelas 21 freguesias do Conselho, a freguesia de Vieira do Minho. É a 20ª na ordem alfabética das 21, apesar de, como se sabe, 10 estarem agregadas desde o ano passado. Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu estavam inscritos 2.428 eleitores, tendo votado 754, que corresponde a 31,3% dos inscritos. A abstenção foi, portanto, de 68,9%, das maiores do Conselho, apenas ultrapassadas por Guilho Freire, Louredo, Roças e Ventosa. Vieira do Minho tem hoje uma população que ultrapassa os 3.000 habitantes. Os números do último censo davam 3.025. É a freguesia mais jovem do Conselho, foi criada em 1933, como se sabe, mas é a primeira na importância relativa, isto porque é a sede do Conselho, como sempre dizemos e sempre lembramos. É atravessada pela antiga via romana Braga-Chaves, encontram-se alguns marcos milenários e tem uma fortificação castreja na sua área, como se sabe, nomeadamente, e muito conhecido aqui, o Castro de Vila Seca. No início da nacionalidade estava constituída a terra de Vieira, segundo dados da página do município. Existem 7 grafias, entre elas a de Vieira, Viera e Velária, que teve os castelos de Vila Verde ou Vila Seca, freguesia de Vieira do Minho, e por outras vezes, e outro por vezes designado de Penafiel, provavelmente na freguesia de Ventosa, e que são referenciados nas inquirições de 1220. Na última década, a freguesia de Vieira do Minho tem tido um aumento de população pela migração e fixação de moradores vindos de outras freguesias. Isso não impede que o Conselho tenha perdido população. A defesa do projeto da Via Rápida Vieira do Minho-Braga e a defesa também da Via Rápida Cabeceiras e relação com a Serra da Cabreira são algumas das aspirações que a autarquia vem assinalando nos seus planos. Com um orçamento próximo dos 35 mil euros em números redondos para 2014, prevê como principais investimentos nos lugares investimentos de capital nos lugares de Vila Seca e Coqueira. E, como todas, tem vivido nos últimos anos em contenção orçamental. Vamos, então, atualizar a análise da situação da freguesia, sede do Conselho, como objetivo de falar daqui do dia de hoje, coincidindo com as festividades uma das festas da freguesia, o Santo António em Sanguinhedo. Temos em estúdio Alexandre Marques, presidente da Junta de Freguesia, António Mendes, secretário, e Jorge Freitas, tesoureiro. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. E nestas primeiras conversas que temos feito com a Junta de Freguesia este ano, e sobretudo depois das eleições de 25 de maio, o grande nível de abstenção. Como comenta, Sr. Marcos? Antes de mais, boa tarde. É com satisfação que estou aqui novamente na Rádio Alto Ave, agora noutras funções, mas que já não é estranha esta atuação por causa de fazer parte de um... Já o dissemos. De um quadro eleitoral já longo, o que me leva a pensar que nesta situação do abstencionismo que se passou em Vieira do Minho, que foi generalizado em todo o país, não é de admirar, visto que, infelizmente para nós todos, a massa humana mais jovem e a massa humana trabalhadora tive que ir para outras paragens, porque infelizmente o nosso Conselho não tem lugar para eles, para a nossa infelicidade. Não oferece grandes oportunidades. Pois não. E infelizmente não é só o Conselho de Vieira do Minho, infelizmente é o nosso país, mas esperemos que quem nos fia
que deem mais um bocadinho de esperança aos portugueses, que os portugueses principalmente o que precisam é de esperança. Mas, de qualquer modo, tem-se notado, e é isso que os chamados analistas costumam dizer também, as pessoas sentem um certo afastamento em relação ao Parlamento Europeu. Parece que não lhes diz respeito. Já não é de agora que essa sensibilidade se faz sentir, porque para nós conta-nos mais a parte autárquica, porque no aspecto europeu os nossos representantes poucos se fazem notar, e quando é nestas épocas de eleições é que eles nos aparecem para pedir o voto para eles. Infelizmente eles não olham para nós no momento decisivos, e para que se eles pensassem mais um bocadinho no povo português, talvez fosse mais ativos no Parlamento Europeu. Vamos esperar que a atitude dos nossos parceiros modifique um bocadinho, porque é para bem de nós todos. Jorge Freitas, a mesma análise? Antes de mais, apresentar os cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Sim, eu partilho inteiramente o que o Sr. Alexandre, o Presidente, disse. Realmente os portugueses notam uma grande desigualdade social e mesmo uma desigualdade de condições, portanto, entre a Europa e, portanto, o nosso país e os países mais periféricos. Assiste-se também com frequência a situações, portanto, e notícias de situações que não agradam os portugueses quando estão numa fase, portanto, complicada de crise, e ver o esbanjamento, portanto, que há na União Europeia. Há situações que não dão a cara com a careta, e então o nosso povo, a nossa população sente-se todos os dias injustiçada com a União Europeia. É verdade que a representatividade política também tem as suas quebras, só aparecem quando há estas situações de eleições, e nota-se que há aqui um interesse, digamos, mais particular, digamos, político e privado, que se mistura muito. As pessoas estão cansadas da política, estão cansadas deste tipo de política, estão cansadas de irem ao voto, irem exercer o seu direito de voto e nada mudar. Portanto, julgo que esta abstenção é para ser analisada com algum cuidado, com alguma pertinência, e perceber que ou mudamos de políticas, ou mudamos de facto de intenção política e de forma de fazer política, olhando para os aspectos essenciais e para aquilo que é estrutural para a nossa sociedade e para as nossas terras, ou então caímos realmente num abismo em que continuarmos a ter abstenções elevadas e pessoal cada vez mais a desinteressar-se da política, não acreditando na estrutura que hoje está implementada no terreno. Sr. Mendes, é esta a opinião? Sim, antes de mais, boa tarde a todos os vieirenses. Eu comungo das mesmas ideias que tem o Sr. Alexandre e o Jorge, porque estas eleições para o Parlamento Europeu dá a impressão que, para os eleitores a nível do Conselho de Vierminho e a nível nacional, que não lhe dizem respeito. Mas dizem, e nós, se saímos um pouco daquela letargia que estávamos antes do 25 de Abril, em certa medida deve-se à nossa entrada na Comunidade Europeia e com os apoios que as câmaras, a nível nacional, têm feito nas suas respectivas câmaras, não é? Nos seus territórios, não? Aquilo que foi recebido por fundos estruturais. Exatamente, os fundos estruturais, que em Vieira do Minho fez-se muito trabalho, e que deve-se um pouco e muito. Um pouco desse trabalho que alguns investimentos que foram feitos. Que as câmaras fizeram.
Embora eu deva dizer, isto continua a ser Portugal, é Lisboa, e o resto é paisagem. Realmente eu posso complementar que nós verificamos por esse Portugal fora um conjunto de investimentos que foram feitos com os apoios e fomentados pela Comunidade Europeia e pelos apoios estruturais de equidade, portanto, e que foram canalizados para as acessibilidades, para a coesão social, e que de outra forma, portanto, estes investimentos não poderiam ser realizados. Pronto, é evidente que a Comunidade Europeia é uma estrutura que para o nosso país é importante e para o nosso país é essencial, não podemos de facto também pensar fora dela, mas temos que perceber que no âmbito local as câmaras municipais e as suas estruturas autárquicas têm que estar preparadas para aproveitar da melhor forma estas benesses que vieram. E nós, de facto, conseguimos ver que a nível de Vieira do Minho não houve coragem política, não houve de facto o empreendedorismo para fazer com que a Vieira do Minho ficasse com melhores estruturas, melhores acessibilidades, e pudesse, portanto, criar a nível estrutural uma situação que fugisse de facto à interioridade. É um dos temas habituais das nossas conversas e um dos grandes objetivos da Junta de Freguesia é que o Conselho tenha melhores acessibilidades. Sim, defendemos sem dúvida, portanto, desde sempre a criação e a construção da Via do Ave, que é, na nossa opinião e na opinião digamos, política, uma via estrutural que liga portanto, o Val do Ave, portanto, na sua estrutura. Nós lembramos que nesse aspecto nós estamos numa periferia no Val do Ave. Todas as infraestruturas ou todos os financiamentos ou apoios financeiros são canalizados para as áreas que têm mais população, para as áreas que têm mais para as cidades, Faf, Guimarães, etc., e deixando Vieira do Minho apenas com os restos, com aquelas questões que são os programas sociais, que são da formação profissional, ou seja, que são apenas conjunturais, que só servem para ganhar algum dinheiro naquele momento, mas que para fazer com que a própria nossa terra, com que seja autossustentável e que seja possível vivermos cá, trabalharmos cá e relacionarmos com o exterior de uma forma economicamente viável, não temos. Portanto, nós hoje... Mas esse é um problema não só nosso, mas do interior no seu conjunto. Talvez sim e não, porque vejamos, nós vamos por algumas terras e percebemos que eles fizeram alguma coisa. Vamos ver, por exemplo, Cabeceiras. Cabeceiras é tão interior como Vieira, mas conseguiu que uma autoestrada passasse lá. Portanto, julgo que é um exemplo prático aqui ao nosso lado, mas podemos ter muitos mais, portanto, e que verificamos que têm acessibilidades. Que conseguiram criar infraestruturas. Mas nisso as juntas de freguesia são uma voz muito débil. Sim, a Junta de Freguesia não tem obviamente poder nenhum nesse tipo de políticas. Pronto, nós restringimos-nos àquilo que é portanto, a gestão e a gerência de uma pequena parte da população, de um conjunto portanto, reduzido portanto, de lugares, que tentamos fazer com que as populações tenham, portanto, a melhor qualidade de vida possível. E neste caso, como nós dizemos sempre, como é a freguesia sede do Conselho, o que faz confunde-se muitas vezes com o que faz o município. Não podemos estar, portanto, a fazer as mesmas coisas. Nós percebemos que não podemos atuar no centro da vila, não podemos atuar, portanto, na vila de Vieira do Minho, porque, obviamente, iria ser confrontado e é confrontado com o que são as competências de cada um. É evidente que a Câmara Municipal tem meios, portanto, ao seu dispor, quer pessoal de trabalho, quer meios de máquinas, portanto, que podem, de um momento para o outro, resolver qualquer situação que a Junta de Freguesia estaria apta para o fazer, mas que, como tem esses meios disponíveis e à sua mão, é evidente que torna-se muito mais simples e mais rápido resolver logo a situação. Quando voltamos para as periferias, para os lugares, aí pronto, sente-se muito mais a própria atuação da Junta de Freguesia, a proximidade da Junta de Freguesia com as populações
e isso o povo valoriza e, portanto, as populações valorizam muito a atuação da Junta de Freguesia. No centro da vila é normal que assim não aconteça, porque não nos podemos misturar em termos quer de competências, quer em termos de capacidade de fazer as coisas, com aquilo que é uma Câmara Municipal. Alexandre, por isso, dos grandes investimentos para o ano, ou dos principais investimentos para o ano, nós vemos lugares, os chamados periféricos, como disse o Jorge Freitas, que é Coqueira e dar Vila aqui Seca. ou dar seguimento à conversa do Sr. Jorge Freitas, é que para nós o nosso deve ser um mal do geral, mas nas nossas freguesias muitas vezes o que falta é um bocadinho de união entre as freguesias para poder fazer valer as suas ideias e para muitas vezes as câmaras sentir mais um bocado de apoio para ir para a frente com certos projetos. Nós sabemos perfeitamente que há um interesse político muitas vezes que vai Há critérios políticos. Há critérios políticos que muitas vezes faz com que as coisas se esbarrem. E damos o caso, por exemplo, o Sr. Jorge falou no caso da Via Rápida do Valdoave. A Via Rápida do Valdoave era e acho que vai continuar a ser um sonho para Vieira de Minho, mas uma pessoa tem que voltar atrás uns anos e pensar, dizer assim: a Estrada Nacional de Braga Chaves é das estradas do nosso país que mais momento tinham. No entanto, parece que passou ao lado dos nossos políticos que essa estrada beneficiava uma série de concelhos. O caso de Pobalioso, o caso da Margem, o caso de Terras de Ouro, o caso de Vieira de Vinho, o caso de Boticas, o caso de Montalegre e mais outros. Não sei qual foi o interesse ou qual foi o estudo que se fez nessa época, aí me leva-me a pensar que talvez o que aconteceu foi o que acontece no nosso Conselho, que não há união das freguesias para que façam valer muitas vezes as suas opiniões. E, como nós sabemos, essa via rápida foi desviada para outras zonas, como foi Cabeceiras e para aquela zona de Vila Pouca. Nós ainda há pouco tempo, no nosso passeio anual da Junta de Freguesia, passámos por várias zonas do norte do país e uma das zonas que nós visitámos, ficámos admirados com os bons acessos que havia, o caso de Vila Pouca, o caso de Fabaios e o caso de Alijó. Tem mais próximo à autoestrada. Que tinham via rápida e autoestrada muito perto e que nós até fizemos uso dessa autoestrada e, para nosso espanto, o movimento dessa autoestrada era muito, muito reduzido. E nós pensámos cá para nós assim: como é que for fazer gastar uns milhões aqui nesta via rápida, quando se calhar fosse na nossa zona, aquela zona que nós sonhávamos que fosse favorecida por uma via rápida do género, e não foi. É uma coisa para pensar e que penso que se as freguesias, eu digo freguesias, não digo juntas freguesias, porque as freguesias é um todo, se fizessem valer um bocadinho mais de pressão sobre a Câmara, porque a Câmara muitas vezes deve sentir falta de apoio por causa da copartidade das freguesias. Eu acho que as freguesias, quando são instaladas os órgãos, deviam pensar depois no interesse da freguesia, no interesse do Conselho Geral. Infelizmente, há casos que não se pensa assim. Uma pessoa anda por lá e vê-se que foi sempre assim e há de continuar a ser para mal do nosso Conselho. Porque tem a impressão que se as freguesias se unissem num ideal, e para benefício de todos, acho que a Câmara também se sentia mais apoiada para poder fazer pressão sobre os nossos governantes. Isso me leva a pensar a uma das questões habituais, que é a dependência do orçamento municipal. Como o município depende do orçamento do Estado, as juntas dependem. O orçamento do ou Estado, as freguesias dependem do orçamento municipal. Para as freguesias foi reduzido drasticamente. Nos últimos anos, as freguesias ficaram sem poder de fundo de maneio, tinham um fundo de maneio razoável, que ia aumentando todos os anos, mas nos últimos anos tem sido reduzido. Depois tem o problema do endividamento que todas as câmaras têm, a nossa também tem, mas que
Há pessoas que têm uma visão de futuro mais ampla do que outras e muitas vezes quer concentrar o serviço, quer concentrar todos os poderes num setor, e acho que isso aí, para mal nosso, acho que não é bom, nem é para a Câmara, nem é bom para as freguesias. Deveria haver mais abertura e mais autonomia para a Junta. E mais autonomia para a Junta, porque as Juntas, ao ter mais apoio, faz mais. E ao fazer mais, quem fica bem é a Junta, mas também fica bem a Câmara Municipal. E, de qualquer maneira, o diálogo entre o município e as juntas de freguesia é algo que se mantém? De uma certa forma mantém-se, e que eu até não posso dizer nada especial contra, porque acho que tenho sido bem atendido, acho que as mas pessoas isso é o que se espera. Sim, é o que se espera, e até ver eu não posso dizer nada de... Mas, de qualquer maneira, esse diálogo leva à cooperação. Bem, quando há diálogo, há sempre a possibilidade de uma pessoa resolver problemas que aparecem momentaneamente. Há problemas estruturais em todos os lados, e há problemas que aparecem. Lógico que, se houver um bom entendimento, tudo se resolve mais tarde ou mais cedo, resolve sempre. E é o que ultimamente tem acontecido. Tivemos aí uns casos pendentes que já se arrastavam, e não posso dizer o contrário, que foram bem atendidos e já foram resolvidos. De qualquer maneira, pendente ainda é a questão de fronteiras, digamos assim, com Eravedra. Uma vez que parece ter havido com Mosteiro e com Cantelães, estará tudo mais ou menos resolvido. Eu acho que isso é um assunto que está na discussão no Tribunal, embora nós tenhamos a nossa opinião, embora tenhamos as nossas metas. Acho que há um mal compreendido, há um mal entendido de certas pessoas que fazem um bocado de confusão entre o poder religioso e o poder administrativo. Mas pronto, vamos ver como é que isso irá resolver, mas acho que em princípio está em andamento, e espero que se resolva da melhor maneira, porque ninguém anda a conquistar nada a ninguém. Não há conquistas de território. Não. A população tem que perceber que, e os responsáveis, neste caso os responsáveis autárquicos, têm que compreender que estas lutas de domínio territorial, portanto, já passou. Portanto, nós não temos que estar aqui zangados uns com os outros para saber se aquele lugar é nosso, ou até onde vai aquele lugar ou não vai. Devemos ter a consciência e perceber que estamos aqui nesta posição a defender os melhores interesses da população e do Conselho. Efetivamente, nós temos aqui duas situações em tribunal, que é com a Junta de Freguesia de Cantelães e com a Junta de Freguesia de Vila Seca. De Eravedra, relativamente ao lugar de Vila Seca. E essas situações, de facto, são ingratas, porque as pessoas têm que ver aquilo que diz a lei, têm que olhar para aquilo ler o decreto-lei, que é claro, e que o decreto-lei que constituiu a freguesia de Vieira de Minho, que foi em 29 de maio de 1933, e é o decreto-lei 22.593, em que diz claramente quais são os lugares que integram e que fazem parte da freguesia de Vieira de Minho. E com base nisto, portanto, terem o senso e a sensibilidade e o senso de que não vale a pena estarmos aqui a afrontar-nos uns aos outros para estar aqui com conquistas do lugar. Efetivamente, são duas situações que estão em tribunal, e o tribunal decidirá, se for o caso disso, mas o diálogo entre as juntas não resultou? Não resultou, não. O diálogo entre as juntas não resultou. Tentamos portanto, conversar, mas, de facto, não resultou. As pessoas assumem posições, portanto, contrárias, portanto, defendem-se, misturam muito aquilo que é, portanto, o território administrativo e o território religioso, com base nas tradições religiosas. Nós percebemos que, por exemplo, que na festa da Senhora da Fé a procissão venha, portanto, até à Ponte de Sapinhos, e que depois entrega, portanto, à paróquia de Vieira,
portanto, para tomar conta da senhora e para trazer, e assumem que é ali portanto, a divisão. E não é, a divisão não é, Sapinhos é de Vieira do Minho, o lugar de Sãos é de Vieira do Minho, vai ele até onde for, é aquilo que está no decreto-lei, é isso que as pessoas têm que entender. E é preciso perceber sempre e termos sempre a intenção que nós devemos estar canalizados e sempre a olhar para aquilo que é a boa relação com a população e a relação que a população pode contar connosco. Portanto, mas isso não são propriamente conflitos pessoais, são conflitos de interesses, porque o FEF também se baseia em território e freguesia. Sim, é evidente que portanto, o benefício de território e número de população tem muito, portanto, está conjugado e faz parte do conteúdo para as juntas de freguesia receberem o seu orçamento. Bom, mas passando para essa questão do orçamento, eu também esclarecia que a freguesia de Vieira do Minho recebe do FEF 30, portanto, para o ano de 2014, 34.670, não é? 34.000, à volta de 34 mil euros. E não tem qualquer outra fonte de receita. Portanto, há algumas juntas de freguesia que têm outras fontes de receita, como baldios, como contratos com EDP, etc. Mas nós, freguesia de Vieira do Minho, não. Nós estamos numa zona, portanto, central, em que não temos qualquer outra fonte de rendimento. E o pequeno baldio que existe é ali próximo, no limite com a Unisol. Sim, ali que é um baldio que tem pedra. É mais simbólico. É muito penedo, aquilo é só penedo, é só simbólico, não tem qualquer digamos, mais-valia para a freguesia. Nós temos que gerir os 34 mil euros e em colaboração com a Câmara, quer com esta participação ativa portanto, colaboração, portanto, com a Câmara Municipal, conseguir mais alguns meios e conseguir para fazermos obras pela nossa iniciativa, ou então, em conjunto com ele, resolver as situações que no terreno se vão verificando e vão acontecendo. E isso temos tido uma boa recepção, temos sido bem recebidos e julgamos que o trabalho está a ser executado como deve ser, não é? António Mendes, que já foi Presidente da Junta, recorde-se, e que se mantém na Junta de Freguesia, que passou um pouco por estas discussões à volta das questões dos limites territoriais da freguesia. Evidentemente que começámos por ter um litígio com o Cantelães, que já se arrasta nos tribunais à volta de 11 anos, né? E ultimamente com Eiravedra. O assunto da delimitação da freguesia com Cantelães ainda está no segredo dos deuses. Com Eiravedra, a juíza ficou de resolver o problema o mais rápido possível. Estamos à espera e a aguardar aguardar despacho. São processos que se arrastam há muitos anos, há 10 anos, à volta disso. É que nós foi há 11 anos. 11 anos, portanto, qualquer situação que seja a ser resolvida por via tribunal não tem uma solução, digamos, a curto prazo. Nós, em tempo, na altura que aconteceu, pedimos à Câmara Municipal a colaboração para, junto com as entidades públicas, tentar fazer portanto, o levantamento dos limites da freguesia e fazer acordos. Na altura, lembro-me, aquilo tinha um orçamento à volta de 10 mil euros, mas nenhuma Câmara Municipal, digamos, os executivos da Câmara Municipal e o Presidente, no caso, nunca quis assumir, portanto, essa responsabilidade, porque, obviamente, que iria colocar aqui uma relação entre duas freguesias, pronto. Mas se tivermos a pensar que vamos ter essa atuação em prol de um entendimento e caminharmos para o entendimento, eu penso que não há de ter medo e termos que discutir a situação. Eu já agora queria também falar da toponímia, porque colocámos a toponímia nos diversos lugares da freguesia e foi uma despesa bastante avultada, rondou os 12 mil e tal euros e não tivemos apoios de ninguém.
os carteiros estão-nos a exigir diariamente que seja atribuído e que as pessoas que ponham os números nas portas. E tem nome às ruas? Tem, Já está? Felizmente, a nível de Vieira está concluído. Nós fizemos um bom projeto. Temos duas zonas, principalmente uma ou duas zonas que está à espera desta situação de tribunal. Que é o caso da zona dos Chãos e a zona Chãos em Vila Seca e zonas de Sapinhos. Portanto, nós aquela toponímia não a fizemos lá por causa de estarmos no impasse e para não criar conflitos, nós suspendemos essa situação. Pelo contrário, nós todos os anos recebíamos do Executivo a verba de 4.000 euros para a limpeza de valetas e recebíamos à volta de 25% do FEF, que era para fazer uma obra de acordo com a Câmara Municipal. Infelizmente, até nos falharam com essas importâncias que no conjunto total andava pelos 12, 13 mil euros. E pergunto eu, não conseguem negociar novas condições, digamos? Tudo isso depende da abertura da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, portanto, optou uma política, uma estratégia de centralizar, portanto, essa limpeza. Esperemos que funcione bem, é uma estratégia lógica que temos que respeitar, que tem perante a sua visão de melhor defender os recursos tanto económicos que tem ao seu dispor. No entanto, perante aquilo, a nossa experiência, a experiência que tem as juntas, percebemos que vai ser difícil, que é difícil chegar à limpeza dos lugares. Porque nós percebemos que quando fazemos as limpezas aparecem sempre outras situações, portanto, no momento que temos que resolver e que temos de tratar, portanto, logo nessa ação de limpeza. Não é só limpeza propriamente dita. O aproveitamento, por exemplo, destes protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para a ocupação de pessoas em situação de desemprego. Essa é uma situação que a Junta de Freguesia de Vieira do Minho não acolheu ainda, porque são situações que normalmente são problemáticas, porque tem pessoas que nos são colocadas com alguma problemática. Depois, portanto, têm algumas obrigações legais, portanto, da Segurança Social e fiscais que temos que cumprir, e não fica, de facto, também, portanto, fácil e barato à própria Junta de Freguesia, portanto, criar esse tipo de apoios. E essas são aquelas questões que nós temos a Câmara Municipal, a autarquia, que superiormente tem capacidade para fazer integrar essas pessoas nas suas mais diversas divisões. Se, obviamente, através deles houver alguém para colocar na Junta de Freguesia, como no passado também já aconteceu, nós estamos, obviamente, abertos para atender e para analisar, portanto, essa situação. Agora, da nossa parte, nesses fins, com esse aproveitamento, digamos que são projetos que realmente não ficam tão, digamos, baratos e tão fáceis da própria Junta de Freguesia. Trabalhamos, de facto, com mais agilidade na circunstância que temos e aproveitamos melhor os nossos fundos que tentamos distribuir pelos nossos lugares, portanto, sempre no sentido de apoiar o máximo possível e dar a melhor qualidade de vida à população. Últimos 10 minutos para tentarmos resumir os principais problemas da autarquia, da Junta de Freguesia de Vieira do Minho. Um dos principais problemas que nós temos vindo a tentar tratar já há uns anos é a fixação do local da Junta de Freguesia de Vieira do Minho. Nós temos uma sede muito exígua que não dá para certas funções que nós poderíamos ter ideia de fazer. Estamos à espera de uma situação que se resolva. Que é a antiga escola? Uma hipótese, senhora. Mas há outras novas? O primeiro caso é a antiga escola onde funcionaram os atos eleitorais em 25 de maio das eleições europeias, ou
Houve outra hipótese que o Presidente da Câmara nos propôs, mas que nós estamos nesta fase de estudo e nessa fase de resolver outros problemas, e logo que haja uma maior abertura do Presidente, então nós, se calhar, teremos resolvido A esse construção caso. de alguma coisa de raiz? Não. Em princípio, será um edifício que já está bastante está a precisar de umas certas obras de recuperação. Se tudo correr normalmente, como penso que poderá acontecer, que acredito na possibilidade do nosso Presidente ter a capacidade suficiente para dialogar com as instâncias superiores para resolver os casos que ele me apresentou, e se a coisa for em frente... A Casa do Povo, o continua a ser local um edifício da é- antiga Casa do Povo e atual dos serviços Não sei ao certo, ele falou em várias situações, eu para já não posso dizer nada, porque primeiro está de pé o protocolo que nós assinámos há à volta de 5 anos, 5 ou 6 anos com o executivo do Padre Albino. Se porventura esse é o nosso interesse, é que seja esse local, embora não fechemos a porta a outras hipóteses, desde que seja de agrado ao Executivo da Junta de Freguesia, ao Executivo da Câmara Municipal, é uma hipótese. Essa situação, portanto, de facto, da sede da Junta de Freguesia é uma situação lamentável, porque os diversos executivos da Câmara Municipal não têm tido a coragem de resolver. Nós assinamos um protocolo, portanto, há 6 anos, nas festas ou nas comemorações dos 75 anos da freguesia de Vieira do Minho, Em 2008. e que foi um protocolo público, e que esse protocolo, portanto, dá o usufruto do direito direito de comodato sobre as instalações da antiga biblioteca municipal, ali no Largo Brás da Mota. E isto, portanto, foi com boa vontade e sempre, portanto, no bom sentido e de boa fé que nós fizemos esse protocolo. O que é certo é que parece que foi uma questão, digamos, para nos tentar calar, estar ali sossegados. E vem sendo protelado. Não têm conseguido ou não têm tido a coragem de resolver a situação, fazer as obras no local e dar-nos a chave para ocuparmos o local que é nosso por protocolo. O que é certo é que situações políticas ou de entendimento que o local será um local, digamos, aprazível para outras situações de políticos e de situação política de interesse próprio, têm sido, portanto, colocados alguns obstáculos e algumas soluções alternativas, e que nós temos tentado acatar, mas, portanto, é assim, penso que chega, já é o limite, ou há sede de junta de freguesia e vamos resolvê-la e vamos tratá-la, ou então, pronto, bastem, digam que não cedem, que fecham a porta e que não querem. Agora é preciso ir ao assunto e resolvê-lo, pronto. Ainda antes de falarmos um pouco nesta festa do dia, que é o Santo António, os principais investimentos que estão sinalizados são Coqueira e Vila Seca, se eu disse corretamente. Isso reflete não só aquilo que disseram, que o centro é mais da preocupação municipal, a periferia é da Junta de Freguesia. Sim, nós temos... E também não reflete também os limites ou as limitações de investimento da Junta? Sim, reflete realmente as limitações que tem a Junta de Freguesia para executar certos serviços. Nós, de qualquer maneira, uma pessoa tenta distribuir o mal pela freguesia toda, embora o mal, eu digo mal porque é pouco dinheiro, há muito que fazer e pouco... Neste caso é distribuir o bem, ou bem pelas aldeias. Pelo máximo. No caso, temos fizemos ainda há pouco tempo, executámos um serviço em Vila Seca, que foi um arranjo de uma valeta na rua João da Torre. Tivemos também, que já estava programado no nosso orçamento, o arranjo do tanque de Azevedo. Tivemos o arranjo de uma drenagem ali na rua do Alto da Coqueira. Fizemos uma intervenção também no tanque do Lugar do Monte, e de momento fizemos a limpeza do Lugar dos Chões, que nós
Que apesar de tudo fizemos a sem limpeza discussão. dos chãos, e agora andamos a fazer a limpeza do lugar de coqueira. Entenda-se como lugar porque as ruas ou estradas municipais são da responsabilidade da Câmara Municipal. A Junta de Freguesia tomamos a responsabilidade de, pelo menos, os centros de lugares de fazer a limpeza por nossa conta. Porque, como a Câmara deu a entender que queria fazer a limpeza das vias de comunicação. E os apoios que costumam fazer, além naturalmente do habitual passeio com os séniores? Os apoios, continuamos a dar apoios a várias entidades, continuamos a dar um apoio a esta Rádio Alto Pab, que para os vieirenses continuar a usufruir da voz que levam os interesses de Vieira muito longe. Apoiamos a festa do Santo António, apoiamos a festa da Conceição, damos um subsídio também à Associação do Cava, que realmente é uma associação com um certo carisma aqui na Freguesia de Vieira de Minho. E com atividades que justificam. Sim, e aos bombeiros, é outro caso. Bombeiros, o caso de festividade são estas, e associações. O caso de apoios às entidades que não têm fins lucrativos, é o caso dos bombeiros, ao agrupamento dos escoteiros e à venda Filarmónica de Vieira de Minho. É o possível, nós queríamos, se calhar, dar mais um bocadinho, dar mais apoio a outras atividades que muitas vezes aparecem, grupos de ativistas que muitas vezes querem fazer uma atividadezinha para dar movimento à freguesia, mas uma pessoa tem um orçamento exíguo e é normal que muitas vezes uma pessoa tenha a negação. Concretamente, esta questão esta festa de Santo António é uma das duas festas religiosas. Na Feira da Ladra apenas damos o nome, não é? Sim, a restrição orçamental que nós temos, pronto, e estamos a concluir. Para gerir os 34 mil euros que temos do FEF, tentamos que, com base nestas associações e nestas entidades sem fins lucrativos, chegar ao maior número de pessoas beneficiárias possíveis. Nós elegemos, portanto, estas entidades. Gostaríamos de acatar outras relativamente a associações portanto, que promovem eventos e promovem, portanto, organizações que promovem a Vila de Vieira de Minho e promovem o Conselho. No entanto, percebem que nós não podemos ir muito além disto porque não temos, obviamente, capacidade financeira para o fazer. No entanto, isto é feito, digamos, em diálogo e em acordo com a chamada oposição, digamos. Sim, isto é um orçamento que vai à Assembleia Municipal. Mas pergunto, tem o aval da oposição? Não, portanto é assim, a oposição neste sentido, portanto, tem a sua participação na Assembleia de Freguesia e normalmente nos orçamentos e no plano de orçamentos e na conta gerência ou na aprovação dos mapas fluxo-caixa abstêm-se. Eu queria chegar a andar com mais chega, Sr. Zé Luís. E para concluir, Alexandre. As associações são todas coletividades, eu posso considerar coletividades úteis aos meios onde elas se inserem. No entanto, nós temos que ver que há associações que têm uma certa atividade, que é uma atividade visível para toda a gente. Mas há muitas associações do nosso Conselho, que nós sabemos que há muitas associações que estão financiadas pelos nossos dinheiros da Câmara e que não se vê a atividade deles durante o ano. É uma situação que eu quero chamar a atenção dos nossos autárquicos, que já vem de longa data, já não é de agora, não vamos pensar que é de agora, e que nós vemos muitas vezes os donativos dados às associações do Conselho e nós não vemos a atividade durante o ano dessas associações. Só queria saber o que é que algumas associações fazem para receber o subsídio. Fica essa questão na última intervenção do Presidente da Junta de Vieira de Minho, que esteve, Alexandre Marques, que esteve também com Jorge Freitas, que é o toureiro, e também António Mendes, o secretário. Hoje falamos da freguesia de Vieira de Minho, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Onde quer que nos tenha ouvido, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias. Como sempre, voltaremos a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui.
Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Auto FM.